Esse é o programa Mente Aberta e eu sou Rafaela Castilho. E eu sou Fabiane Negrini Luz, psicanalista. E no programa de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a sua importância. A saúde mental é um estado de bem-estar que permite que as pessoas desenvolvam suas habilidades e lidem com os desafios da vida. Ela está relacionada à forma como as pessoas reagem às exigências da vida e como harmonizam as suas emoções, desejos, capacidades e ideias. Começamos então nosso podcast a partir daqui. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Tudo bem. Este mês de setembro é muito utilizado, esse tema, mas não é só nesse momento que a gente tem que cuidar da vida, cuidar da nossa saúde mental. Então, o vídeo de hoje cabe para qualquer momento que estivermos passando por algum tipo de desafio de ordem de saúde mental, onde podemos identificar uma dor na alma, uma dor profunda. Então, aqui a gente vai hoje colocar alguns pontos para que a pessoa possa identificar, possa saber buscar ajuda, como buscar essa ajuda, né? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser mais voltado para isso, né? A identificação e como pedir ajuda. E Fábio, como que a gente identifica as emoções? Isso é bem importante, Rafa. Iniciar pelo processo das emoções. Saber quais são e como são essas emoções, né? Então, às vezes são emoções simples, bem básicas da nossa vida, né? O amor, a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, né? Mas saber identificar quando você sente cada emoção, né? Para as mamães que estão com crianças pequenas, aonde está sendo formado este processo para a vida, né? Principalmente crianças até 5 anos de idade, também ensiná-las a entender cada emoção, né? Quando ela está tendo um ataque de raiva porque não conseguiu montar um brinquedinho, ao invés dessa mãe brigar com esta criança por ela estar tendo esse ataque de raiva, ela abaixa, ela vai apontar, tá vendo, meu amor, você sentiu raiva, vamos acolher esta raiva. Quer dizer, então, dar nome para que essa criança entenda que mesmo diante de uma raiva, eu consigo depois me autorregular, né, como adulto. O problema é que nós, adultos, hoje, somos expostos a várias emoções e que a gente não olha para elas, a gente simplesmente vai empurrando com a barriga. Às vezes a gente não consegue nem identificar que emoção a gente está sentindo. Eu já me deparei com isso e também já deparei com pessoas ao meu redor, no qual eu perguntava o que você está sentindo e a pessoa falava, eu não sei. Isso, então esse é o principal ponto, identificar, né? Parar realmente, é medo, é tristeza, é angústia, às vezes até localizar no corpo, né? Sim. Porque às vezes, quando você, é alguma coisa aqui, né? É a angústia. Sim. Então, as pessoas tendem a localizar as suas emoções no seu corpo, que também ajuda, mas identificar. Acho que esse primeiro ponto é saber identificar qual é a emoção que você está sentindo agora, né? E quando nós identificamos essa emoção, a gente já começa a meio que abrir uma luz no fundo do túnel. Então, isso é isso, né? Conforme a ação daquela pessoa, eu sinto essa emoção. Sim. E a partir daí a gente precisa falar também sobre as emoções no sentido de estou sentindo raiva porque aquela pessoa fez isso. Mas por quê?
por que essa raiva chegou, né, até mim, assim, de onde que ela brotou, por que eu estou sentindo isso, né? Sim, é bem importante. Quando eu identifico a emoção e eu identifico o ponto de origem dela, Sim. né? E isso vai fazendo com que eu entenda mais sobre mim, né? Que a gente volta naquele autoconhecimento, né? Então, quanto mais eu identifico a emoção e eu identifico o ponto de partida, ou pelo menos como desencadeia ela, Sim. eu já consigo aí praticamente 50% do conflito. Sim. Né? Então é muito, muito importante. Então, qual emoção você sentiu diante daquela situação? Medo. Ansiedade é o medo por trás, né? Sim. Então, eu tenho muita ansiedade. Então, ansiedade é igual a medo. Então, você tem muito medo. Medo por quê? Aí eu vou lá e falo. Tenho que buscar. Sempre. E se eu tenho conhecimento do ponto de origem, do porquê eu estou sentindo aquilo, eu consigo autorregular, né? Exatamente, daí a gente entra na autorregulação, né? Uhum. Porque quando eu identifico a emoção, sei o ponto de origem, eu tenho o porquê de regular. Então, a autorregulação é o terceiro ponto bem importante que a gente traz dentro desse processo, que é desacelerar aquela dor, Sim. né? Que é a autorregulação. Como que eu faço isso? Pessoas caminham muitas vezes para respirar, outras correm, outras andam de bicicleta. Uhum. Isso é tudo autorregulação, Sim. né? Leem um bom livro, tomam um café. Então essa autorregulação ela faz parte já deste processo da cura, 50% do processo, né? Então, muito legal. Eu consigo identificar sozinha? sim, porque a gente já vai ficar atento, né, dentro desse processo, né? A partir da nossa conversa, você passa a ficar mais atento aos teus sentimentos, né? Uhum. Hoje mesmo, né? Hoje para nós aqui é um dia nublado e ontem também foi nublado, então assim, hoje quando eu acordei pela manhã, eu percebi que eu não estava tão alegre como nos dias normais, né? Sim. Aí eu abri a janela e, então é algo mais sazonal. Sim. Então, o que eu faço para autorregular isso, né? Então, eu me exponho à luz amarela, né? Eu acabo me exercitando um pouco mais, fazendo uma atividade onde meu corpo se aqueça um pouco mais, Sim. para que eu possa lidar com aquela sensação entristecida pela falta do sol, que isso acontece demais. Já aconteceu comigo ontem, está, né? Acontecendo comigo hoje. Que a gente chama da tal depressão sazonal, né? Sim. Que ela varia muito de acordo com também o aspecto externo, né? O sol é vida, o sol... Mas a gente às vezes fala com pessoas de outros países que tem pouco sol. Sim. E eles precisam se autorregular, né? Hoje, pessoas que têm depressão muito profunda e no inverno, elas acabam precisando fazer bronzeamento artificial. Sim. E ajuda muito. Sabe? Quer dizer, é algo estético, porém com fim de cunho de qualidade de saúde mental. Pelo menos a gente tem esse recurso. Sim, com certeza. Com certeza. Sabe, é necessário falar, né? Sempre. Eu sempre falo, né, nas minhas sessões com os meus pacientes, que 50% da cura já acontece quando falamos. Isso é Então, verdade. a gente precisa falar, botar para fora aquilo que está machucando. Mas é muito importante falar com quem você realmente confia. Sim. Não é para todas as pessoas que você pode se abrir, porque existem pessoas que ainda têm muita crença sobre este assunto. E não é pouca, tem muita, principalmente as pessoas mais velhas, né? Elas acabam falando que isso é coisa de fresco, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Sim.
ah, isso é coisa de mente vazia, né? Sim. São falas típicas. Então, é muito importante escolher a pessoa certa para conversar sobre as suas emoções e pôr para fora. Hoje eu me senti assim, assim, eu percebi que foi depois disso que aconteceu essa emoção. Tentei me autorregular, mas não consegui. Então agora eu quero conversar com você para que eu busque essa autorregulação, né? Então, realmente a gente precisa expor em algum momento. Se você não tem ninguém que você confia para esse processo, busca ajuda terapêutica. Eu entendi na terapia que a pessoa que está comigo, ou meus pais, meus familiares, eles não são obrigados a me entender de uma certa forma, né? Tanto que foi a terapia que realmente me ajudou, porque em vários momentos, quando eu relatei o que eu estava sentindo, eles não entendiam. Então, sim, eu escutei aquelas frases famosas, né, do tipo falta de Deus, falta do que fazer, mas era algo muito profundo, né? Mas a pessoa, ela não conseguia identificar. Então, eu entendi que existe coisas que a gente precisa saber com quem falar. É o que você disse ali no começo, né, Fábio? Então, não dá para conversar às vezes com todo mundo, porque nem todo mundo vai entender o que a gente está passando. Isso é bem importante. Então, vamos dizer que você está vendo esse vídeo agora e você passa a entender dos seus sentimentos, entende que precisa conversar, mas já identificou na sua família que é um assunto delicado onde as pessoas não sabem te apoiar. O mais importante de tudo é a ajuda terapêutica. Porque dentro do sete analítico, dentro de uma consulta, né, de psicanálise, de psicologia, enfim, qual terapeuta você escolheu para caminhar do seu lado, ali naquele momento ele está pronto para ouvir você sem julgamento. Sim. E isso é o mais importante, né? Em nenhum momento daquilo que você falar vai ser julgado, vai ser condenado. Aquela pessoa está ali para te ouvir, te esclarecer as suas dores, porque nem você sabe de onde está vindo muitas vezes, né? Por isso que às vezes também eu opto para a terapia familiar, né? Quando eu percebo que a pessoa que está sofrendo com aquele processo, ela tem uma família extremamente rígida na forma de pensar, eu proponho sempre uma terapia familiar para que as pessoas, membros da família, eu consiga explanar realmente a dor dessa pessoa. E faz diferença, né? Faz muita diferença, porque eles estão caminhando junto. Eu, muitas vezes, proponho a caminhada ali 2, 3 vezes por semana, né? Mas quem está no dia a dia é o familiar. Então, muitas vezes, dentro desse processo, a terapia familiar ajuda bastante. O acolhimento da família, sim, é muito importante, sim, né? Sim. Por exemplo, eu sou filha de pai alcoólatra, né? E enquanto a família não tratou, enquanto a família não passou por terapias junto, né? É claro, enquanto meu pai frequentava as terapias com o AA, nós frequentávamos as terapias do Al-Anon para entender a dor do vazio dele, porque ele bebia, porque ele tinha um vazio, porque ele tinha uma dor, né? Isso a gente chama de uma dor onde ele vai tentar cobrir esta dor com o vício. Sim. E aí a gente, ao mesmo tempo, íamos toda a família para a terapia e isso foi a diferença na vida da gente, né? Tanto que meu pai ficou abstêmio desde então, né? Até o dia da morte dele, e era muito bonito como ele lidava com aquilo, né? Ele sempre dizia quantos anos, quantos dias e quantas horas ele já tinha sido curado, né? Então, realmente
a gente que tem um adicto em casa, então a gente pode tratar também a saúde mental familiar de forma positiva. É porque normalmente quem tá de fora pensa, meu Deus, tá jogando a vida fora, né? Por que é só parar de beber? É como se fosse algo muito simples, do tipo, eu não quero mais. É como se fosse uma escolha muito, sei lá, superficial, mas tem algo muito mais profundo, né? É muito profunda, porque o álcool, assim como outros vícios, ele entra ali como um curador da dor emocional, Sim. né? Então, é temporária, porque ela, enquanto ela está alcoolizada, aquela dor da alma dói menos. E aí, por isso que ela se mantém sempre alcoolizada, exatamente para não olhar para aquela dor. Por isso que a importância da gente entender das nossas emoções, né, que nem a gente falou ali no começo, para a gente não tentar mascarar, né, essa dor com vícios. Isso. E são inúmeros vícios, né? Nós temos aí o álcool, as drogas, o cigarro, a mentira, Sim. o excesso de sexo, o excesso de telas, é uma fuga, é um vício. É um Né? vício. Existem pessoas que não dão conta o quanto elas estão viciadas, né? E tudo isso por uma fuga, uma máscara, uma forma de contornar essa dor da alma. E se eu identifico na pessoa que ela tem um vício, e normalmente a gente chega e fala, você está viciado no celular, você está viciado nisso, você está usando bebida demais. A pessoa fala, não estou, coisa, né? É você que está achando isso. Então, como que eu faço para ajudar essa pessoa? Então, é a empatia, né? Então, eu tô daí no outro lado, eu tô no lado de cá, né? Então, sempre se dispor em identificar a emoção inicial. Sempre a gente volta lá no início, né? Por que você bebe todos os dias? Claro que a pessoa vai te dar mil desculpas, né? Ela vai falar que bebe para relaxar, bebe para comemorar, bebe para esquecer, né? Mas todos os dias, daí você vai tentando identificar a emoção que parte, né? Mas você não percebe que o dia que você chega mais estressado, entende? Então, você vai identificando este ponto e aí vocês juntos vão dialogando. É claro que muitas das pessoas não estão preparadas para ouvir assim, você precisa fazer terapia. Sim. Sempre a negativa vem primeiro, a pessoa vai falar, eu não sou louca. Louca é você. Sim. Entende? Então a gente que está do lado oposto tem que dar este suporte para que a pessoa comece a entender a como chegar nesse processo. Sempre de forma amorosa, positiva, né? Assertiva, nunca brigando, nunca com tons altos e sempre acolhendo, né? E tentando regular. Então vamos fazer o seguinte, então antes de você beber, quando você chegar no trabalho, vamos caminhar juntos? Vamos para academia juntos? Sim. E ali, que é uma autorregulação bem bacana, o adulto libera muita serotonina, né? Muitos hormônios positivos e que provavelmente passe sem a bebida naquele dia. Então, talvez, diante de um processo, vale a pena a pessoa também se submeter a uma autorregulação junto com a pessoa, né? Então, vamos assistir uma série juntos, vamos conversar, vamos sair para caminhar na rua, né? Enfim, alguma autorregulação para que a pessoa não chegue de fato ao vício. Sim. Dentro desse processo. E
se eu estou, né, com dor, se eu estou me sentindo mal, se eu não estou conseguindo regular minhas emoções, mas eu tenho aquela dificuldade de chegar e confiar em alguém. Como é que eu posso desenvolver essa confiança? Entender que a ajuda terapêutica sempre vai ser a melhor solução. Sem medo, né? Como eu falei, o terapeuta de forma alguma vai te julgar. O terapeuta de forma alguma vai falar algo que vá te machucar, né? Ali a posição dele realmente é para te auxiliar a identificar essas emoções, a chegar onde está a dor, dentro deste processo, que não é uma sessão, né? É um processo, né? Você também não vai na academia em um dia e consegue ficar com o corpo que você almeja. Sim. Você não vai fazer uma sessão de fisioterapia para curar uma dor numa bursite. Às vezes precisa 30, 60 sessões de fisioterapia para curar um ombro com bursite, né? E então, quando a gente fala de terapia, a gente também fala de tempo, né? Permitir esse tempo, porque você não adoeceu do dia para a noite. Você veio trazendo lá da sua infância o teu processo. Sim. Então, isso é a permissão, né? Se permitir realmente ir em um terapeuta e se permitir a cada sessão abrir um pouco mais, até que você tenha empatia de confiar e falar todos os seus sentimentos para esse terapeuta, que é muito importante. Quando você coloca os seus monstros para fora, é incrível. Todo mundo tem os monstros, né? É muito. Antes da terapia eu pensava, poxa, eu estou pensando isso. Meu Deus. Não posso contar pra ninguém. Não posso contar pra ninguém, porque o que vão falar, né? Vão dizer, você não pode pensar isso. Meu Deus, que absurdo. Mas dentro do set analítico eu entendi que todo mundo pensa. Sim. Todo mundo tem seus monstros. E é importante falar deles, porque você bota eles pra fora. Sim, porque quanto mais a gente luta, eu não posso, eu não posso, eu não posso, mais ele vem. Mais Com ele certeza. quer. Sim, ele cria força. Até porque isso são recalques, né? Sim. Então, vamos lá, uma coisa que todo mundo sente, né? Em algum momento você tá ali e sente um ódio tremendo de uma pessoa. E todo mundo um dia pensou, eu queria que uma coisa horrível acontecesse com essa pessoa agora, só pra ela tomar jeito. Mas é óbvio que você não vai falar, né? Você vai recalcar. E eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas em oração fazendo isso, acredita? O recalque era tão grande que durante o processo de oração ela desejava o mal para outra pessoa. Entende? Sim. Então, tá ali, a dor tá gritando, entende? Mas dentro do set analítico jamais vai ser julgado. E pelo contrário, a gente como terapeuta, a gente quer saber mais, para que você coloque todo esse monstro para fora e ele não habite mais dentro de você. Né? Então é realmente muito importante. E funciona. Falar funciona. Sim, sempre. Falar funciona. A cura através da fala, né? Como Freud nos propôs, como Freud percebeu, né? E isso é o amor, né? A gente acolher a dor do outro é o amor também. Fale. E quanto ao tabu que as pessoas têm, né? Isso já vem de muitas estruturas passadas, né? Então, o tabu é aquele, né? Eu não posso sentir isso que eu estou sentindo. Depressão é coisa de louco, depressão... eu tenho muitas pessoas que chegam aqui e falam, Fábio, eu tenho tudo. Eu tenho uma família linda, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho casa na praia, eu faço uma viagem internacional por ano, mas eu não aguento o vazio da minha alma. Elas já se chegam culpando, sim. E a primeira coisa que a gente quer é que essa pessoa não se sinta culpada, porque ela
cresceu entendendo que se ela não for feliz com tudo isso, ela se sente culpada, entende? Então, não é na família linda, não é na casa maravilhosa, não é no carro, não é no trabalho. A sua dor da alma veio lá da sua infância. Sim. Foi com alguns desafios e traumas que você passou e que hoje esse fardo está tão pesado que a sua alma grita, né? Então, vencer esses desafios sem dar nomes para eles, né? A gente não precisa vir aqui rotulando, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. Não, você tem a emoção que te faz doer. Sem rótulo, sem julgamento, apenas falando da dor que te aflige a alma. Porque muita dor dessas não falada leva a pessoa a atentar contra a própria vida. Sim. E é por aí que a gente hoje fala tanto desse Setembro Amarelo, né? Observar esses primeiros sinais. Por isso, sim, pedir ajuda, sim. E se eu venço o meu tabu primeiro, é muito mais fácil, entende? Porque a gente que está aqui como profissional para auxiliar o processo do outro, de forma alguma, pelo contrário, né? Eu não quero saber dos laudos psiquiátricos, neurológicos. Sim. Eu não quero esse tabu. Eu quero apenas a dor, o sentimento. Porque a pessoa sai daí sem rótulos. E falando em rótulos, Fábio, a gente recebe o rótulo, a gente olha na internet, a gente fica horrorizado e a gente fala, meu Deus, vou ter isso pro resto da vida. Mas é um processo que eu estou enfrentando e está sendo muito difícil, mas com a ajuda, né, dos profissionais, dos psicoterapeutas, dos profissionais da psiquiatria, com a ajuda da família, com a ajuda do CAPS também, né, a gente consegue superar isso, né, a gente consegue levar de uma forma muito mais leve. Com certeza. Toda essa dor, todo esse fardo. Com certeza. E muitas vezes essas dores também são identificações físicas, né? Sim. Hoje até a gente pode fazer um podcast a respeito disso, né? Que é sobre a fibromialgia. A fibromialgia é uma depressão. Que já vem de tempo, né? Tanto que é uma depressão que os médicos tratam com antidepressivo. Sim. É simples assim. Sim. Mas e se ela não falar dessa dor, nunca vai curar. E a pessoa com fibromialgia sente dores absurdas no seu corpo. Dores que, se ela chega muitas vezes ao internamento, ela precisa tomar morfina. E são dores em vários pontos, né? Chegam a 16 pontos no corpo todo. Imagina como está essa alma. Entende? Então, às vezes o tabu é tanto, né? Que ela, ao invés de olhar lá atrás, ela espera sentir a dor física. Porque muitas vezes a própria pessoa tem tanta crença que ela espera doer no corpo físico para ela ter um porquê ir no médico, né? Sim. Agora eu fui porque tá doendo no corpo físico. Sim. Mas a alma já estava gritando há muito tempo. E Fábio, como é que eu faço para ter os meus pensamentos positivos? Como é que eu faço para me autovalorizar, né? Como que eu posso trabalhar isso? É no dia a dia? É um final de semana e tá tudo resolvido? Não, diário. Lembra que no começo da nossa conversa que eu falei hoje mesmo que eu tinha acordado uma sensação de tristeza? Sim. Então, a minha autorregulação é a música, né? Adoro. Isso, então eu fui, claro, não vou escolher qualquer música, eu vou escolher a música que me autorregula, né? Normalmente são músicas assertivas, com frases positivas. Traz aí para você um processo de autorreflexão, né? Sim. E essa foi a minha autorregulação, claro. Eu gosto de me expor à luz amarela, porque eu sei que isso me faz bem, então eu ligo meu abajur, fico próximo a ele, coloco a minha música e isso vai me autorregulando. E pronto, isso foi uma... Mas assim, sempre buscar
coisas positivas. Então, coisas positivas é uma boa leitura, Sim. ouvir um podcast bacana, nossa, tem meditações maravilhosas. Então, realmente buscar algo assertivo. O que a gente não pode fazer? Ligar a televisão e ficar vendo jornal. Sim. Assistir filme de terror, assistir filme de morte, de suspense. Isso tudo vai contribuindo para que aquilo que não estava bom piore. Realmente é ser positivo, buscar algo tudo positivo. Agradecer, criar uma lista de gratidão, né? Então eu agradeço pelas coisas que eu tenho, pela comida que eu tenho, pelas pessoas da minha vida. Eu acho que isso sempre é assertivo. Você consegue mudar, né? Virar a chave. E é diário, veja. Né? Eu venho nesse processo há mais de 15 anos. Sim. E nada impediu que hoje eu amanhecesse um pouco mais tristonha. Né? Claro, 3 dias sem sol, muita chuva final de semana que a gente teve por aqui. Então, realmente, hoje já estava fazendo aí um tempo sem aquela sensação do calor e do sol. E claro, me autorregulei. Então é diário. E um dia ruim não significa que o mês, a semana é ruim, né? Não, e claro, tem vezes que você vai ter um dia com decepções, Sim. vai ter um dia onde você vai discutir com alguém, mas aquilo não pode. Não define a semana, Não, nem o mês. nem o mês. E não te Aquilo dá um foi ponto. um episódio, exatamente. Aquilo foi um episódio isolado, né? Porque o que acontece? Se eu fico muito pessimista, eu só vou... É a lei da atração, Sim. não tem como mudar. Se eu só emitir coisas ruins, eu vou receber coisas ruins. Então, passo a mudar a reverberação, né? E aí, consecutivamente, vem coisa positiva. E faz diferença. Mudar os pensamentos faz toda a diferença. Faz, né? E assim, a gente que está passando por um processo de saúde mental, nós temos uma coisa chamada pensamentos intrusivos. Sim. Né? Todos temos, né? O que são os pensamentos intrusivos? Eu estou ali fazendo um almoço, mas eu estou pensando na aula que eu vou dar à tarde. Eu não estou conectada 100% na hora do meu almoço, né? Eu estou almoçando e eu estou pensando naquilo que eu queria ter falado para a minha vizinha que eu não falei. Sim. E aí o que acontece? Se a gente deixa os pensamentos intrusivos tomar conta da sua mente, você nunca vai estar 100% presente. Por quê? Porque na hora daquele momento em que eu poderia estar tomando um chá legal com a minha amiga, eu deixo a minha mente me levar para um pensamento intrusivo. E a gente se perde lá nas E dá uma histórias. ansiedade absurda, porque eu não vou curtir o café e o chá com ela, porque eu tenho coisa para fazer, porque eu tenho que buscar a criança na escola, porque eu tenho... Sabe? Então, se permitir entender... Claro, eu dependo da hora e do tempo, então antes mesmo de eu começar o café com a minha amiga, eu vou falar, olha, eu tenho 1 hora com você pra gente tomar um café e bater papo. Daqui 1 hora eu coloquei o meu celularzinho para despertar, então eu vou precisar ir buscar minhas crianças no colégio. Pronto. Ufa, agora este é o meu momento. Meu com momento ela. de 1 hora com Sim. ela. Entende? E às vezes são pequenos detalhes, entende? Do tipo, eu tenho um compromisso depois, mas então se programa, coloca um despertador. Entenda que você tem como fazer isso e aproveitar 100% o momento. Porque o estar presente faz toda a diferença para a vida. Porque senão eu estou aqui e meu pensamento está me levando para um monte de outros lugares. E quando eu cheguei no final do dia, eu não vivi nada presente. Eu sempre estava aqui fisicamente com o pensamento em outro lugar. E é cansativo, né? E
Meu Deus, um cansaço absurdo, né? Porque você não dá conta de tanta informação que e o nosso inconsciente, ele é assim. Se você deixou entrar um pensamento intrusivo, ele bota mais 3. Sim. E tem alguma coisa que eu posso fazer, uma respiração, quando chegou o pensamento, aí eu falo, não, deixa eu focar nesse momento. Mas ele veio de novo. Existe alguma coisa que possa me fazer realmente voltar para aquele momento que eu estou aqui, exato? Então, eu sou hiperativa, né? E eu tenho esses pensamentos intrusivos. E eu aprendi a anotar. Né? Então, o que eu sempre tenho? Hoje, graças a Deus, a gente tem um celular sempre por perto, né? Então, eu costumo, no meu caderninho de anotações no celular, eu sempre costumo anotar aquilo que eu preciso pensar. Então, veio um pensamento intrusivo, né? Então, eu preciso bolar o conteúdo para um próximo podcast. Veio a ideia do conteúdo, eu já anoto lá. E amanhã eu vou pensar naquilo, mas agora eu estou aqui. Sim. Então, para mim, funciona muito as anotações. Sempre quando vem o pensamento intrusivo, eu costumo anotar e deixar para pensar no dia posterior ou em outro momento. Daí eu vou lá e leio e penso naquilo. Sim. E como eu já treinei o meu inconsciente para isso, ele sabe que eu vou voltar. Eu já anotei, tá? Inconsciente, tá ali. Amanhã eu vou pensar nisso. E eu volto realmente e penso sobre aquele assunto. E aquele assunto não é mais um pensamento intrusivo, é o assunto do momento. Então, para mim, super funciona. Mas a respiração, né? Faz algo que a gente se sinta mais presente também. A gente inspira, conta até 4, expira e se sentindo realmente presente. Mas para mim funciona a anotação. E para vários outros pacientes que eu passei essa dica de anotar, eles conseguiram lidar muito melhor com os pensamentos intrusivos. Muito legal. E Fábio, quando que eu tenho que me preocupar? Quando que é um sinalzinho de alerta para mim buscar ajuda? Toda vez que você identificar essa dor de uma forma que você não dá conta, né? Por exemplo, hoje eu tive a sensação de tristeza, mas foi algo que eu consegui passar. Mas se eu fizer vários desses recursos, né? Eu fui fazer uma caminhada, eu conversei com alguém, eu identifiquei os sentimentos, mas essa dor não passou, essa angústia não passou, eu preciso buscar uma ajuda terapêutica, sabe? Porque ali no processo do SET analítico, junto com o seu psicanalista ou com o seu terapeuta, ou quem você eleger de confiança, vocês vão aprofundar sobre os temas e realmente vão conseguir chegar a um final. Sim. Nisso, né? Mas é isso. Então eu tentei me autorregular, eu identifiquei os sintomas, eu conversei em casa, mas nada disso me ajudou. Eu preciso buscar ajuda. Não tenha medo. Não tenha medo. É muito importante. É uma decisão muito importante e que vai mudar. Muda, né? Muda. E fez toda a diferença na minha vida, sabe? O dia que eu identifiquei, o dia que eu fui buscar ajuda, eu fui acolhida de uma forma absurdamente maravilhosa. E se hoje eu tô aqui nesse papel, é porque pessoas maravilhosas passaram pelo meu caminho, sabe? E que me levaram a curar a alma. E eu também estou passando pelo meu processo. E hoje, se eu estou aqui, é porque eu decidi falar, não, eu não quero mais ser depressiva. Eu não quero mais esse rótulo pra mim. E eu busquei ajuda e você me ajudou. Obrigada. Eu fico tão feliz de estar desenvolvendo esse projeto com você, né? Você sabe o quanto para mim foi magnífico tudo isso. E a gente aprende uma com a outra, né? Sim. Quando a gente está desenvolvendo aqui. E eu acompanhei todos esses seus passos, né? De quando você buscou ajuda e até hoje, na libertação do processo, ela já se deu alta. Eu me dei. E Fábio, ontem, dia 18, fez 1 ano que eu tinha saído da UTI e estava no quarto aguardando a vaga
para o hospital da psiquiatria, né? Para ser internado na ala da psiquiatria. Então, ontem, dia 18, fez 1 ano que eu havia saído da UTI. Então comemoramos 1 ano de vida. 1 ano de vida. 1 ano de vida nova, né? Sim. Sem as dores da alma. Não foi fácil, né? Quando eu cheguei aqui, eu não acreditava que existia algo bom ainda. Era muito pessimista, você lembra, né? Você perguntava dos meus sonhos, eu não tinha sonhos, eu não tinha objetivo de vida, porque eu cheguei a me rotular num nível que eu acreditava que não existia o amanhã. Porque aquilo já estava fardado, então por mais que um dia fosse bom, era como se o restante fosse horrível. E sempre seria assim, e medicação, e eu nunca ia me libertar daquilo. Essa era a sensação que eu tinha, né? Mas quando eu cheguei aqui, quando eu pude falar dos meus monstros e ser acolhida, e entender que tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir tudo que eu sentia, né? E acolher, né, esses sentimentos foi a grande diferença. Foi. E além de que você passou pelo desmame, né, da medicação, e hoje você não toma remédio? Não tomo nenhum. O desmame já aconteceu, na verdade, dentro do hospital, né? Mas foi uma luta. E estar sem a medicação para lidar com as emoções talvez tenha sido um pouco mais desafiadora, porque a medicação, de certa forma, ela camufla um pouco, né? Sim, ela mudava muita coisa em mim, né? Então chegou em vários momentos que eu não conseguia identificar se aquilo era realmente meu ou se aquilo era a medicação tentando me estabilizar. Então era um pouco confuso para mim. Isso. E hoje cheia de planos? Cheia de sonhos? Sim, até voltei a estudar, né? Coisa que você não conseguia porque você passava muito mal. Sim, eu fugia da sala de aula, eu tremia, eu tive vários sinais e sintomas, né, da ansiedade, o medo era enorme. E hoje poder voltar para a sala de aula, poder conversar com as pessoas sem ter medo, né, isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Então a gente percebe, né? A gente se permite aí nesse 1 ano, né? Na verdade ela se deu alta um pouco antes, então a gente vai dizer que foram 10, 11 meses de tratamento. Isso, mas algo realmente proveitoso. Com 4 meses já tinha uma luz no fundo do túnel, né? Então a Rafa hoje ela concordou em falar um pouquinho, né, da experiência dela, e que eu acho que é muito importante para alguém que possa identificar e que está passando por um processo e que acha que não vai sair. Saímos, né? Saímos. Eu também já saí desse processo. Tem saída, mas a gente precisa se permitir. Isso. Permissão. É o primeiro lugar, né? Eu me permito a acolher tudo isso, a dar lugar para tudo isso, dar nome para tudo isso e seguir em frente, deixando tudo para trás, né? Ressignificando. Fábio, só tenho a agradecer. Foi lindo o nosso bate-papo hoje. Até segurei as lágrimas. Eu também fiquei bem emocionada. E assim, se esse vídeo servir para você ou para alguém que você conhece, né, compartilha. Talvez alguém pode entender que existe ajuda, que existe solução e realmente a gente está aqui para ajudar. Então a depressão não é o ponto final, é só um processo. Você vai passar, mas primeiro você precisa se permitir. E se alguém próximo de você está passando por isso, acolha. É a melhor coisa que você pode fazer. Lindo. Gratidão. E até a próxima semana. Não deixe de comentar, curtir, né? Sim, curte, comenta, compartilha. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.